tudo bom? Vamos falar sobre haletos orgânicos, tá? Os haletos orgânicos são muito importantes na química orgânica, tá? Representam um grupo de moléculas muito reativas, tá? E por isso está presente em diversos fármacos e substâncias aí que representam para a gente uma gama muito importante, né? Até para mesmo para a vida humana na Terra, para a vida animal, vamos colocar assim, tá? Falando sobre haletos orgânicos, nós vamos ter aí, né, compostos de carbono, né, moléculas carbônicas, hidrocarbonetos, onde um dos hidrogênios foi substituído por um átomo de halogênio, tá? Os halogênios, para quem não se lembra, é grupo 7 da tabela periódica, tá? Grupo 7 da tabela periódica é composto por flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Só que o astato não entra nesses nossos estudos, ele não faz parte de nenhuma ligação com moléculas orgânicas, tá? A gente vai até o iodo, tá legal? Bom, aí na tela de vocês tá aparecendo os haletos orgânicos, tá? Aí a gente vai falar sobre o principal componente tóxico do agente laranja, talvez um dos compostos químicos mais tóxicos já produzidos pelo homem, olha que nomenclatura bonitinha, 2,3,7,8 tetraclorodibenzeno P-dioxin, tá? E vocês reclamam quando eu colo umas nomenclaturazinhas mal bobas, tá? Também conhecido como TCDD, mais fácil, tá? Bom, é um tipo de dioxina, tá? Notem aqui, ó, que ele vai ter átomos de carbono, tá? Átomos de carbono, ó. Átomos de cloro ligados diretamente a um carbono, tá? Ó. Em toda a extremidade da molécula vai ter átomos de cloro ligado a um carbono, tá? É isso que a gente chama de haletos orgânicos, tá? Quando você tiver um halogênio ligado a um grupo, a um carbono numa cadeia carbônica. Legal? Bom, aqui tem uma fórmula genérica para esse tipo de ligação, tá? Onde R significa que é um radical, tá? O radical significa que aqui nós temos uma cadeia carbônica, tá? Então esse R, sempre que você vê esse R aqui numa reação, significa que desse R para cá nós temos uma cadeia carbônica, tá legal? E o X, ele sempre vai significar que é um átomo de halogênio que está presente aqui, tá? Flúor, cloro, bromo ou iodo, beleza? Então, R, radical, ou grupo cadeia carbônica, X, halogênio, tá? Para a gente dar a nomenclatura, fica assim, o nome do halogênio, cloro, flúor, bromo, metano, ou cloro, flúor, bromo ou iodo, tá? Mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Nós temos 3 exemplos. Clorobenzeno, ligado, que é um anel benzênico ligado a um cloro. O dicloro metano, que são dois átomos de cloro ligados a um carbono, né? Aqui a gente tinha anteriormente uma molécula de metano, tá? Olha aqui, ó. Nós tínhamos isso aqui. Não tínhamos? Esses 2 hidrogênios aqui que estão em vermelho, eles foram substituídos, tá? Eles foram substituídos. Esse aqui foi substituído por um cloro. Esse aqui foi substituído por outro cloro, formando o clorometano. Você vê que ele permaneceu com a nomenclatura do hidrocarboneto metano e acrescentou-se no início da nomenclatura o nome cloro, tá? E um outro exemplo que nós temos aqui é o iodo propano, tá?
onde ele vai ter aqui no começo aqui dele um átomo de iodo e ligado a um carbono de uma cadeia carbônica que contém 3 carbonos, tá? Então é um iodo propano. Notem, um iodo significa que o iodo está ligado ao primeiro átomo de carbono, ou seja, a numeração dessa cadeia começou aqui, tá? Começou nesse átomo de cloro, de carbono, tá? Então a numeração começa aqui, por quê? Porque ele está ligado ao substituinte iodo, tá bom? Então, para efeito de numeração da cadeia principal, o halogênio ele é considerado como um substituinte. Como a gente sabe, a cadeia é sempre numerada pela extremidade mais próxima ao primeiro substituinte, independente se for halogênio ou grupo alquila, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o flúor como substituinte de um hidrogênio, tá? Ligado ao segundo átomo de carbono da cadeia. Notem, a numeração começou pelo átomo de carbono, que vai dar a menor numeração ao átomo de flúor. Beleza? 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um 2 flúor butano, tá? Por quê? Porque a nomenclatura dos aletos orgânicos, elas vão começar com o nome do aleto, tá? Como a gente viu anteriormente aqui, tá? Nome do halogênio, seguido do hidrocarboneto correspondente. Legal? E o nome apresentado, no exemplo apresentado, o átomo de flúor é considerado um substituto do átomo de hidrogênio na cadeia carbônica. Ou seja, para efeito de nomenclatura, o átomo de flúor é tratado como se fosse um grupo orgânico substituinte. Como esse halogênio está ligado ao carbono 2 da cadeia, sua nomenclatura oficial é 2-fluorbutano, tá? Caso a cadeia principal possa ser numerada por ambas as extremidades, ou seja, caso a cadeia principal seja equidistante, né, de forma equidistante, a numeração ela vai começar pela extremidade mais próxima ao substituinte, de acordo com a ordem alfabética. O que isso está querendo dizer? Que, nesse caso, o halogênio não tem prioridade, tá? O halogênio ele vai ser numerado de acordo com a ordem alfabética. Se o grupo alquilo ele tiver uma ordem alfabética menor do que o grupo halogênio, a numeração vai começar pelo grupo alquila. Então é muito bom vocês terem isso na hora de fazer nomenclatura. Vocês acham que o halogênio tem prioridade? Não existe prioridade. Você vai começar a numerar de acordo com que dê o menor, o substituinte, a menor numeração ao substituinte por ordem alfabética, tá? Ou seja, aqui, ó, nós temos um metano e um bromo, certo? O metano é M, o bromo é B. Então a gente começou a nomenclatura de acordo com a ordem alfabética. Começou pelo 1, 2 para o bromo, 3, 4 para o metano, 5, tá? Se fosse, vamos colocar aqui, etil, é uma nomenclatura bem baixa, e o iodo, né? Trocamos isso aqui por iodo, trocamos isso aqui por um etil, tá? Por onde que ia começar? Por aqui, tá? Ia ficar 2 etil, 4 iodo, pentano, tá? Então você vai começar, quando você tiver que escolher entre um hidrogênio e um grupo alquilo, você vai começar a nomenclatura por ordem alfabética, vai começar a numeração por ordem alfabética. E a cadeia estruturada, a de prioridade e as regras permanecem. Então, por exemplo, você tem 5 cloro, X, 2 exemplos, olha aqui só, 5 cloro,
sim, tem prioridade. Repetiu, a nomenclatura seguiu a ordem alfabética, tá? Cloro e acetão não seguiu a ordem alfabética. A numeração seguiu a insaturação. A insaturação sempre vai ter prioridade, independente se a insaturação ela vai ser uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Tá legal? E a gente vai ter também a nomenclatura não sistemática, tá? Desculpa. A nomenclatura... Eu tinha colocado um negocinho aqui em cima que sumiu. Sistemática, que não é uma oficial, tá? Existe a nomenclatura oficial e existe a nomenclatura semi-sistemática. É isso que eu queria falar desde o começo. Semi-sistemática, tá? A nomenclatura semi-sistemática, o que ela nos diz? Que você pode dar um nome de fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, de nome do grupo orgânico. Tá? Olha o exemplo aqui embaixo. Ó. Qual é o nome oficial desse aleto aqui, orgânico? Clorometano. Tá? Um cloro ligado a um átomo de carbono. Tá? Com a nomenclatura semissistêmica, fica cloreto de metila. Tá? Segundo exemplo aqui, ó, 2-bromo-propano. Tá vendo? O bromo está ligado no segundo átomo de carbono, num hidrocarboneto com 3 carbonos. Aí a nomenclatura semissistêmica fica brometo de isopropila, tá? Isopropila daquela matéria anterior que a gente estava falando sobre a nomenclatura de ramificações, tá? E o iodo etano, tá vendo? Ó? Um iodo ligado a 2 átomos de carbono, fica iodeto de etila, tá bom? Os aletos orgânicos eles também podem ser classificados de acordo com o átomo de carbono ao qual o halogênio está diretamente ligado, primário, secundário ou terciário. Então, nós temos aqui o carbono primário. Tá? Por que o carbono primário? Porque ele está ligado a outro átomo de carbono, então o aleto também vai ser primário. Carbono secundário ligado a 2 átomos de carbono, então teremos um aleto secundário também. E o carbono terciário, ligado a 3 átomos de carbono, então nós também teremos um aleto terciário. Não sei se para vocês fica claro, mas vamos desenhar aqui. Se nós tivermos um carbono quaternário, teremos um aleto quaternário também? Lembre que vamos tirar isso aqui. Lembre que o nosso querido carbono só faz 4 ligações. Tá? Se ele só pode fazer 4 ligações, significa que ele não vai conseguir, você não vai conseguir completar 4 ligações carbono-carbono para ele se tornar um carbono quaternário, tá? E ainda colocar um aleto, né? Então, o carbono estaria fazendo 5 ligações. Então, não existe aleto quaternário. Vai existir aleto primário, aleto secundário e aleto terciário. Por quê? O aleto primário é um aleto ligado a um átomo de carbono que está ligado a outro átomo de carbono. O aleto secundário é o aleto ligado ao átomo de carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. E o aleto terciário é o aleto ligado ao átomo de carbono ligado a 3 outros átomos de carbono. Tá bom? Aqui ele dá uma propriedade dos aletos, tá? Que com até 3 átomos de carbono, na molécula vai ser gás, tá? Ou líquido volátil. O líquido volátil é um líquido que vai para o estado de vapor muito fácil, tá? Os polialetos com massa molar elevada, eles vão estar em condições ambientes na fase líquida. Tá legal? Vamos lá. Agora a gente vai ter a influência dos aletos no ponto de ebulição dessas moléculas. Tá? Vamos pensar assim. Lembra que a gente estava falando sobre hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos tinham caráter apolar.
tá? E esse caráter apolar fazia com que eles tivessem interações de polo instantâneo, de polo induzido, né? Que conferia a eles uma diferença de ponto de ebulição praticamente única e exclusivamente relacionado à massa molecular e a ramificações, tá? Então a gente tinha, de acordo com a massa, com o aumento da massa molar, você aumentava o ponto de ebulição e se a gente tivesse uma molécula com a mesma massa molar, só que com aumento de ramificações, nós teríamos uma diminuição do ponto de ebulição, não, um aumento do ponto de ebulição de acordo com o aumento das ramificações, né? Não, ao contrário, essa última parte. Essa última parte é ao contrário. Se você tem um aumento de ramificações, você diminui o ponto de ebulição. Me confundi. Aí, o que acontece? Quando a gente vai falar de um aleto orgânico, né? O aleto orgânico ele vai fazer também uma diferença nos pontos de ebulição. E eu vou explicar cada um deles. O primeiro, a gente vai ter um aumento de massa molar, tá? E o mesmo quando você comparar halogênios iguais. Na tabela aqui, vamos lá, a tabelinha. Na tabelinha nós temos 4 moléculas, cada um com um átomo de cloro ligado a ela, tá? E a gente vai ter um aumento da massa molar do composto. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Por que quando a gente fala em massa molar, a gente só fala do carbono? O hidrogênio é massa 1, ele é insignificante, tá? Então, clorometano 1, cloroetano 2, cloropropano 3, clorobutano 4. Tá vendo que vai aumentando o ponto de ebulição de acordo com que a gente aumenta a massa molar? Justamente pelo que eu estava te falando, aumento das interações intermoleculares, você tem que dar muito mais energia àquela molécula para que ela possa se volatilizar, tá? Então, a gente pode então definir que quanto maior o número de átomos de carbono de uma cadeia normal, isto é, quanto maior a massa molar, né, vai ser mais alto o ponto de ebulição da molécula. Outra maneira de você classificar ponto de ebulição vai ser de acordo com o aumento da massa molar do composto, só que em virtude do aumento da massa molar do halogênio, tá? Tá faltando algo aqui. Bom, eu tinha deixado aqui, do ladinho aqui, ó, o grupo, né, dos halogênios, porque agora eu vou desenhar, já que não está aqui, eu vou desenhar porque eu gosto de deixar as coisas bem explicadas. Os halogênios começam com flúor, tá? Na sequência vem o cloro, depois vem o bromo e depois vem o iodo, certo? Bom, você sabe que o flúor ele possui 9 prótons, né? Enquanto o iodo ele possui, deixa eu pegar aqui minha colinha, 53 prótons, tá? Ou seja, é uma diferença muito grande de massa atômica, tá? E essa diferença de massa atômica confere ao iodo uma massa atômica muito maior, tá? E essa massa atômica do iodo, por ela ser muito maior, faz com que aconteça essa diferença aqui enorme no ponto de ebulição da molécula, tá vendo? Então, você tem o fluoretano, né? Tá vendo? Não alterou a massa molar, tá vendo? A única coisa que alterou aqui foi o halogênio ligado à molécula. Então, nós temos menos 37 graus para o fluoretano e 72,3 graus para o iodo etano. Tá vendo como faz uma diferença enorme? Eu já vou explicar o porquê dessa diferença. E se você aumenta o número de halogênios substituintes, também você vai ter um aumento, né, do ponto de ebulição. Aqui é a mesma molécula praticamente, tá? É um metano substituído por cloro
cloros em diferentes estágios. Aqui é o clorometano. De clorometano vai ter 2 cloros, e 2 hidrogênios ligados ao o carbono. Tá? O triclorometano vai ter 3 cloros e 1 hidrogênio ligado a um carbono. E o tetraclorometano já não vai ter mais hidrogênio, é só cloro ligado ao carbono, tá? E aí você vai ter um aumento também no ponto de ebulição dessa molécula, de acordo com a quantidade de halogênios ligados a ela. Vamos agora à explicação disso. Lembra que na última aula nós falamos bastante sobre ligações de hidrogênio, de polo e de polo induzido, né? Conforme você vai ter uma molécula apolar, a única interação que praticamente atua ali vai ser de polo instantâneo e de polo induzido. Quando você coloca um halogênio, você já tem uma mudança nesse caráter, tá? Então você vai ter um átomo extremamente eletronegativo, fazendo com que o vetor de carga o vetor de carga ele não vai se neutralizar, né, como acontece nas moléculas apolares. Então a gente vai poder ter ligações de polo, interações de polo na molécula. E as interações de polo, ela tem uma intensidade maior do que as interações de polo instantâneo, de polo induzido. Como ela tem uma interação maior, você precisa fornecer mais energia ao sistema para poder quebrar essas interações e fazer com que sua molécula em questão vá ebula, né? Que ela passe para o estado de vapor, tá? Então, de acordo com a quantidade ou tamanho do halogênio, você tem interações intermoleculares mais fortes, fazendo com que o ponto de ebulição ou a energia necessária para ebulir a substância aumente, tá? De acordo com as interações intermoleculares, tá bom? E é isso aí, gente. Por enquanto é só isso. Eu acho que eu já estendi demais essa aula. E até a próxima. E muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência de me ouvir falar durante tanto tempo.